Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos abrir a Tua Palavra e buscar nela, Senhor, o sustento para a nossa fé. Nos capacite durante a caminhada nossa, no cumprimento da missão que Tu tem confiado a cada um de nós, como mortais deste velho mundo, como Teus servos e Teus filhos. Capacita-nos, unja-nos, para que tenhamos êxito em toda a nossa jornada, graças à vitória de Teu Filho amado, que é em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Hoje temos uma lição bacana, precursores dos eventos finais. Aqui mais duas experiências bíblicas que nós estudaremos, das histórias que já aconteceram no passado e está registrado na Bíblia, que também dá para fazer um paralelo legal a respeito dos eventos finais. Na abertura temos 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É importante refletir nisso aqui, porque as pessoas não precisam ser covardes em momento algum da vida, muito menos na hora do desfecho do conflito, porque a covardia vai tirar as pessoas do reino eterno. Mas por outro lado, o poder de Deus que temos, que adquirimos através da fé, nos dá a condição de vivermos o amor no seu verdadeiro sentido e de sermos pessoas equilibradas, moderadas, sem a menor necessidade de perder o equilíbrio em qualquer circunstância. Quando nós entramos no segundo tema, Daniel 2 e a interpretação historicista, é muito bacana, irmãos, porque Daniel 2 relata um ciclo histórico que aconteceu iniciando nos dias do profeta Daniel, em que ele vivia. Ele abriu a escritura dessa profecia, que se estendeu por mais de 500 anos, por que não dizer, até os nossos dias, milhares de anos. Há mais de 2.500 anos tem fatos a se cumprir dessa profecia. A maior parte já se desencadeou e já se cumpriu, se tornou fato histórico. Mas existe ponto ainda para acontecer nos nossos dias que está ali relatado, que não aconteceu ainda. Com uma pedra que foi lançada sem auxílio de mão e vai bater nos pés dessa estátua, que tem um cumprimento bacana, que é o estabelecimento do reino de Deus, que ainda se estende após o milênio. Veja que já se passaram mais de 2.500 anos de profecia cumprida e ainda tem mais 1.000 depois que Jesus chegar, para passarmos no céu e após o milênio o estabelecimento então definitivo do reino de Deus e transferência aqui para a terra, como João, que escreveu o Apocalipse, no capítulo 21, no verso 1 até o verso 8, confirma. O capítulo 21 todo, 22, mostra o estabelecimento desse reino em detalhes, a mudança da Cidade Santa aqui para o nosso planeta, na companhia de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, todos nós, a família divina, junta com todos nós para todo sempre. Muito bacana isso aqui. Mas é interessante focar aqui no capítulo 2 de Daniel, no contexto todo, da gente ver que, primeiro, o rei tem aquela visão, ele teve um sonho, né? Seguramente, no momento de sono profundo ele teve esse sonho, porque ele sonhou e esqueceu. Quando a gente sonha fora do horário de sono profundo, a gente lembra.
Mas dentro do horário de sono profundo, ninguém lembra do sonho só se tiver um susto, né? Tipo, você sonhou com pessoas que morreram, com algum acidente, e aí você sai na rua, assiste um atropelamento, aí você lembra do sonho que você teve à noite. Porque o sonho que você tem no horário de sono profundo, você não lembra ele, a não ser se tiver uma chave de memória para abrir, um choque, né? Muito bem. Nabucodonosor então sonhou nesse momento, e sonhou um sonho e esqueceu. E ele manda chamar os encantadores, etc., os magos, os astrólogos, e etc., etc., e ninguém deu conta de fazer ele lembrar que ele sonhou. E os caras acharam absurdo ele exigir isso, fazer esse tipo de exigência de uma pessoa mortal comum. Reclamaram muito sobre isso. E por fim, Nabucodonosor ficou muito nervoso e já tinha declarado a execução desses sábios, inclusive a destruição das casas deles. Porque ele deu um determinado horário para que eles pudessem vir, e caso contrário, se não viesse até o amanhecer do dia, é isso que ia acontecer. E quando começa a busca das pessoas para serem executadas, Daniel não estava nem sabendo o que tinha acontecido, foi o primeiro a ser buscado. E quando chama ele fala, não estou nem sabendo de nada, espera aí que já vamos resolver esse negócio. Se reservou lá no quarto dele, orou a Deus e Deus revelou o sonho. Ele foi lá na Nabucodonosor, pediu que Arioque, o capitão da guarda, que veio para buscar ele para ser executado, o levasse à presença do rei. E assim aconteceu, e por sorte, Daniel morava dentro do palácio. Ficou fácil isso aí, porque eles iam começar a varredura pelos que estão dentro do palácio, né? E dentro do palácio, o palácio era tão grande que Daniel não está nem sabendo o que está acontecendo. Tá bom. Daniel então é levado, é conduzido à presença do rei e revela abertamente o sonho para ele. Quando ele revela o sonho, o rei ficou chocado de saber com tanta riqueza de detalhe que realmente era aquilo que ele sonhou. Ele sonhou com a estátua dele mesmo, com cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e os pés de barro, parte ferro, barro, parte ferro. E depois viu que uma pedra foi lançada e bateu nos pés da estátua e esmiuçou tudo, virou pó. Toda a estátua virou pó. E ele abre a interpretação diante do rei, explicando, olha rei, tu e o teu reino representa a cabeça de ouro. Era expressando a riqueza e a potência econômica e o domínio que tinha essa nação naquele período que ele estava tendo esse sonho. Mas depois viria um reino inferior, representando a prata, o metal inferior, representando a Medo-Pérsia, que viria e dominaria. Só que o que ele falou foi que viria um reino inferior ao teu e dominará. Depois viria outro inferior ainda, representando o ferro. Então a Medo-Pérsia, Império. Depois veio Grécia. A Grécia é um reino inferior ainda e dominou a Medo-Pérsia. Então governos que se tornaram, que se despontaram no domínio mundial nessa sequência que ele teve a visão. As pernas de ferro representando o Império Romano, e os pés de barro, parte de ferro, pés com 10 dedos. Detalhe interessante, né? Esse último reino seria dividido em 10 partes. E realmente, o Império Romano, que ocupava Roma Oriental e Roma Ocidental, ambos cobriam o reino, esse reino do Império Romano que dominava o mundo daqueles dias. Mas Roma Ocidental cairia por volta do ano 476 da era cristã. Roma assumiu o comando, ganhando da Grécia na Batalha de Pydna, na Macedônia, por volta do ano 168 a.C. Ganhou e assumiu o comando mundial. Jesus, os apóstolos, tudo nasceu debaixo do domínio do Império Romano. E lá pelo ano 476 da era cristã, olha, mais de 500 anos de domínio só do Império Romano. Aconteceria que 10 povos bárbaros invadiriam o Império Romano Ocidental, transformando-o na atual Europa em 10 países.
E pela profecia de Daniel 2, quando estivesse nesse momento, aconteceria da pedra, que Efésios 2:20 fala que Jesus é a pedra fundamental, a pedra, representando a pedra que foi lançada sem auxílio de mão, a volta de Cristo. Pois é, está chegando os dias da volta de Cristo, meus irmãos. E essa profecia, graças à história que autentica tudo que a profecia falou, e atravessou milhares de anos, tudo aconteceu e vem à risca acontecendo conforme Daniel capítulo 2 está escrito. No terceiro tema, adorando a imagem. Aqui Daniel capítulo 3 agora, verso de 1 a 12 especialmente, nós temos um lembrete claro, comparativo com situações que passaremos em breve. Aqui está falando que Nabucodonosor não se contentou com a interpretação que Daniel apresentou, apesar de ele estar ciente que tudo que ele sonhou foi o que Daniel revelou. E a interpretação o incomodou bastante, porque ele era muito orgulhoso. E o que acontece? Motivado pelos seus assessores pagãos, politeístas que tinha por ali, motivados por essas crenças, ele acabou construindo a estátua dele mesmo, gigantesca, lá na região de Durã, no campo de Durã. E o que aconteceu ali? Esses sábios, assessores, que eram pagãos, que como sempre, né, as luzes e as trevas não se comungam. Esses criaram uma forma de tentar atingir Daniel e seus companheiros. Daniel não, porque Daniel estava em viagem, em missão, fora em outros campos, nessa ocasião. Mas os companheiros dele, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estavam ali. E eles deram uma lei que se quem não adorasse essa imagem de Nabucodonosor, feita toda de ouro, dos pés à cabeça, gigantesca, seria lançado numa fogueira, que foi feita lá no local, a fogueira gigantesca. E Sadraque, Mesaque e Abdenego não se renderam a isso. Mas o mais curioso, sabe o que é, irmãos? Que o reino judaico, sumos sacerdotes, o rei Joaquim, a mãe dele que estava ali, entende? Todos esses se renderam. Eles estavam vivos ali ainda, todo mundo. A liderança e todo mundo se rendeu. Somente, exclusivamente, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Dos que estavam ali, a nobreza toda estava ali presente. E Sadraque, Mesaque e Abdenego foram os únicos que não dobraram os joelhos. E por isso foi ordenado que eles fossem lançados nessa fogueira. E a fogueira foi aumentada, a capacidade de queima dela, jogando mais lenhas, para que pudesse colocar esses 3 indivíduos lá dentro. Irmãos, as pessoas, os soldados que levaram eles para lançar dentro da fogueira, morreram carbonizados, todos eles. Presta atenção. Sadraque, Mesaque e Abdenego entraram com as mãos amarradas para trás. Só a corda da mão deles é que queimou e eles ficaram livres lá dentro, como se estivesse num quarto de ar-condicionado. E ainda apareceu um quarto indivíduo andando com eles lá, que é o Filho do Deus vivo. E o rei Nabucodonosor ficou extremamente abalado de assistir aquela cena, juntamente com todos que estavam ali, percebendo essa ocorrência maravilhosa que estava ali, um milagre aberto acontecendo diante dos olhos de centenas e milhares de pessoas. Mas as características de Lúcifer foram manifestas na pessoa de Nabucodonosor e desses assessores que promoveram tudo isso. Nabucodonosor ainda tomaria bastante baque na vida ainda, até ele cair na consciência, talvez o maior deles, com certeza o maior deles,
foi quando Deus colocou uma dura prova em cima dele e fez com que ele perdesse a consciência e fosse viver no mato, pastando com os bois no mato, comendo e vivendo lá do mato. E como ele não morreu, não podia ser substituído no poder. E todo mundo tinha que estar pagiando ele, em volta dele lá, e tudo, mas deixar ele lá no mato do jeito que ele queria, do jeito que ele estava disponível a viver. Passou 7 anos desse jeito. Depois foi curado, voltou para o reino, assumiu, aí já um homem convertido agora. Com certeza é um homem que nós vamos estar encontrando com ele no reino eterno. Se tornou inimigo de Deus, de um certo tempo, por influências mundanas, e depois, por causa da dor, que ele não veio por amor, ele veio pela dor, ele acabou se tornando amigo de Deus e se tornando um filho de Deus e testemunhando o Deus Altíssimo. E o reino não caiu, inclusive, na mão dele. Caiu poucos anos depois na mão do seu neto, Belsazar, que teria assumido o trono após a morte de Nabucodonosor. Sabe, irmãos, quando a gente entra no quarto tema, adorando a imagem novamente, nós podemos perceber que essa exigência que houve, obrigando as pessoas a adorar essa imagem, a imagem de Nabucodonosor, quando a gente observa em Apocalipse capítulo 13, verso de 11 a 17, nós vimos que a bênção que sobe da terra, que representa um governo protestante, americano, que inclusive é a profecia de que que os Estados Unidos se tornaria líder mundial, né? Porque lá está dizendo assim, que ela faz com que a terra e os que nela habitem adoram a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. E nós sabemos que a primeira besta é a besta que sobe do mar, Apocalipse 13, verso 1. E se lermos do verso 1 até chegar no verso 18, aí a gente vai entender todo o contexto. Que ele abre com a besta que sobe do mar, representando o papado, mostra que ela seria ferida de morte, mas voltaria a sobreviver, e aí está dizendo que essa besta que sobe da terra, que representa justamente os Estados Unidos da América, que ela surge lá no deserto, aonde foi parar a mulher? Durante a Inquisição, durante os 1260 anos, mencionados em Apocalipse capítulo 12, verso 6 e verso 14. Então, lá a gente vê a água lançada da boca também, da serpente, água e profecia, povos, né? Que ela lançou no meio desses povos, mas dizendo que a terra também abriu a boca e tragou o rio, lá do verso 15 ao verso 16 do capítulo 12 de Apocalipse. E aí lá em Apocalipse 13 e 11 nós estamos vendo subir da terra uma besta que tem 2 chifres, semelhante de um cordeiro, mas que falaria como um dragão, e faria com que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada, e faria uma imagem para que todos que não adorassem essa imagem também seriam mortos. E mais, desenvolveria um sinal, colocaria um sinal em toda a população da terra, e quem não recebesse esse sinal não poderia nem comprar e nem vender, e seria morto. Perseguir, fala de terrorismo, pessoas desmaiando de terror ante a expectação das coisas que acontecerão a esse mundo. Muitos irão ranger dentes. Sabe, irmãos, é muito grave o que a profecia apresenta. Os paralelos de tudo que já aconteceu e do que está prestes a desencadear no nosso planeta a qualquer momento. Nós, os servos de Deus, aqueles que são chamados por Cristo, representados em Apocalipse 14, de 6 a 12, irmãos, nós precisamos de cumprir com a nossa missão. Pregar as 3 mensagens angélicas, através do Evangelho eterno, conforme revelado aí nesse texto bíblico. Nós somos representados por 3 anjos voando no meio do céu. Primeiro, a mensagem angélica: temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu
juízo. E adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um trecho do mandamento do sábado, né? Coincidência. Coisa curiosa isso aí. No Apocalipse. E aí nós temos a segunda mensagem, a queda de Babilônia. Babilônia caiu. E a terceira mensagem, justamente sobre o sinal da besta. Nós sabemos que Deus tem o sinal dele também. Ezequiel 20, 12 e 20 fala: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que os santifica. Claro, é o único mandamento dos 10 que mostra que Deus é o Criador. E Satanás quis combater exatamente isso quando promoveu a mudança da lei, introduzindo o domingo no lugar do sábado. Um sábado falso. E Apocalipse capítulo 7, verso 3, está mostrando que antes da destruição do planeta, de Deus autorizar as 7 pragas, vem um anjo e sela na testa dos servos de Deus o sinal de Deus. Esse é sinal de entendimento, irmãos. E temos o sinal da besta, então, em Apocalipse 13. Se o sinal de Deus é o sábado, conforme vimos aqui na palavra de Deus, qual que é o sinal da besta? Justamente a mudança do único texto na Bíblia que tem escrito pelo dedo de Deus em tábua de pedra, conforme Êxodo 31, 18 apresenta, o único trecho da Bíblia que não foi escrito por homem, foi escrito pelo dedo de Deus em tábua de pedra. O diabo vai lá, mexe e tira o mandamento, eliminando o segundo mandamento, que fala de imagem de escultura, porque ele queria enfiar imagem de escultura e idolatria dentro da igreja. E para ocupar o lugar do segundo que foi eliminado, dividiu o último em 2, para continuar 10. E o sábado tira e coloca domingo, e dia santo ainda, domingo e festas de guarda. Pronto, está aí. Uma mudança abominável de quem contra alguém que simplesmente ninguém mais, ninguém menos do que o Criador de todo o universo, é o doador da vida, é a fonte da vida. E esse maligno que assim o fez, ensinou o resto da humanidade a rebelar-se contra Deus. E resumiu essa rebeldia aqui na profecia do Apocalipse 13 em sinal da besta, colocado para ninguém comprar ou vender, senão que não tiver compromisso com esse sistema. Irmãos, essa perseguição vai ser tão dura, que claramente é decreto dominical. Foi só o Trump assumir lá nos Estados Unidos que o trem foi alastrando. E no Brasil agora em julho já é obrigada o comércio a ser fechado. Irmãos, como que as pessoas não conseguem ver, continuam dormindo? Na Alemanha, desde o século passado, já se guarda o domingo. Já é obrigatoriedade lá. O quinto tema, irmãos, que fala da perseguição à igreja apostólica, nós vimos aqui que o próprio Herodes, que era o rei vassalo, né, ali dos judeus, ele mandou decapitar Tiago e prendeu Pedro e ia matar Pedro também. E o anjo vai lá e solta Pedro, conforme nós temos em Atos 12, de 1 a 17, de forma milagrosa. E esse anjo tira ele, passou por todas as guarnições de proteção do presídio, colocou ele para fora dos portões da cidade. E Pedro, apesar que morreria mais tarde, conforme profetizado pelo próprio Filho de Deus, mas enquanto ele não cumpriu com a missão toda dele, ele teve a proteção absoluta de Deus, como foi nesse caso aqui, e como todos nós também teremos o mesmo nível de proteção enquanto não cumprimos com a nossa missão. Anjos surgirão ao nosso redor, nos conduzindo e nos protegendo. O derramamento da chuva serôdia cairá sobre nós e nós estaremos fazendo curas tão grandes quanto ou maiores do que as que foram manifestas na Bíblia Sagrada. Isso está revelado em todo o conteúdo profético do gênero, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A perseguição contra a igreja apostólica foi terrível, irmãos. Tanto o reino judaico nos primeiros 100 anos da era cristã, dos dias de Cristo até então o ano 100, a partir do ano 100 o Império Romano assume essa postura, até por volta do ano 313 da era cristã,
quando então Diocleciano teria morrido. Mas lembra que do ano 303 ao ano 313 estaria cumprindo Apocalipse capítulo 2, verso 10, daqueles 10 anos de perseguição e opressão contra o povo de Deus, terrível como foi. E aí ele morre, aí o filho dele assume, Constantino, o filho de Diocleciano, e declara os próximos 10 anos de tolerância religiosa. E foi justamente por altura do ano 321 ao ano 323 que se desenvolveu essa mudança então nos mandamentos da lei de Deus. E todo o Império Romano passou a guardar o domingo. E o sábado foi sendo esquecido ao longo da história. E lá por volta do ano 538, Roma papal, revestido pelo poder da França, a França militarizou o Vaticano e começou a Guerra Santa, chamada então na época. Essa Guerra Santa, ou período de Inquisição, que se estenderia até o ano de 1798, 1260 anos de perseguição e opressão. E o palco mais tenso dessa perseguição foi a França, porque mais tarde seria criada a guilhotina, aquela lâmina gigantesca que decapitava as pessoas, e conforme relata a história, sangue correu nos meio-fio, parecendo enxurrada. Coisa horrível, irmãos. Coisa horrível. Promovido tudo pelo Papa Negro da época então, Inácio de Loyola, iniciado com ele, o primeiro, que estava por trás dos bastidores, dos criadores da guilhotina. E para executar esse instrumento, para colocar ela contra aqueles que resistiam contra o sistema, eles estavam por trás, promovendo os jesuítas. E mais tarde, eles tiveram confronto com o sistema branco, porque o Papa Pio VI, em 22 de fevereiro de 1798, foi preso pelo general Berthier, amante de Napoleão Bonaparte, e ele foi exilado na cidade de Valença, na França, onde ele morreu no exílio. E aí surge Pio VII, que assume o governo, mas já a ferida curada, não perseguiu mais ninguém, etc., até aguardar então a profecia aqui apontada no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 11 e 12, que a chaga mortal que teria sido curada, que os Estados Unidos da América estaria dando fôlego à imagem dessa besta então, para que ela voltasse a falar e perseguir e fazer com que sejam mortos todos os que não adorassem a imagem da besta ou o sinal da besta, que não concordasse com o sistema. Estamos aí prestes a viver isso, que é o que está relatando no 6º tema, a marca da besta. Irmãos, se a gente observar no Novo Testamento, no capítulo 12 de Mateus, no verso 9 ao 14, como lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 ao 16, nós percebemos que Jesus chegou, entrou na sinagoga, na nata da religião judaica, mas lembrando um detalhe, irmãos, já tinha mais de 250 anos que a religião judaica tinha se dividido em 4 seitas: essênios, zelotes, fariseus e saduceus. E diferentes formas de pensar e de agir no conteúdo religioso se exercia ali dentro. E quando então esses fariseus, que representavam a linha mais legalista e se julgavam os detentores da autoridade de Moisés, esses criaram mudanças, acrescentaram mudanças na orientação de Deus da Bíblia Sagrada, no Torá, criando mais de quase 40 maneiras de como guardar o sábado, tentando ensinar as pessoas como guardar o sábado. Um fanatismo absoluto apresentado e imposto em cima da nação judaica.
Sabe, irmãos, nada que foi autorizado ou sancionado pela palavra de Deus. E quando Jesus chega e entra na sinagoga, de cara aparece o indivíduo lá com a mão toda atrofiada, toda ressequida. E alguém para pôr pilha na situação dos irmãos fanáticos ali, dos fariseus, pergunta para ele: o senhor acha que é lícito fazer cura ao sábado? E Jesus de cara fala: escuta, se alguém de vocês que tiver só uma única ovelha e no dia de sábado ela cair dentro do buraco, vocês não vão lá tirar ela? Por quê? Porque é lícito fazer bem ao sábado. Estende a mão, moço. E o moço estendeu a mão e está curado. E ali conta no relato bíblico que eles promoveram uma forma de matar ele por causa que ele fez isso. Articularam forma de executar ele, irmãos. E várias curas ele fez dia de sábado, como essa logo em seguida, lá do Evangelho de João, no capítulo 5. Irmãos, eles promoveram com ira e com ódio para matar. Irmãos, é isso que a marca da besta apronta. O ódio religioso, a fúria religiosa contra aqueles que obedecem à palavra de Deus. É ódio, irmãos. E ódio é coisa das trevas, não é coisa de Deus. As coisas de Deus é trabalhada com amor, com estrutura, com gentileza, com sabedoria e principalmente jamais abrir mão do texto sagrado. Não se prende a tradições religiosas. Todas as religiões do planeta, irmãos, todas elas, as cristãs, as não cristãs, todas têm fundamentalistas dentro dela. Todas têm pessoas boas e pessoas ruins. E nós precisamos de nos qualificarmos, nos conectando com a palavra, porque ela nos mostra como fazer parte da luz do mundo, como nos tornarmos luz do mundo, como nos tornarmos sal da terra. É a palavra que nos orienta. Se desobedecemos a palavra, se não obedecemos a palavra de Deus, deixamos a tradição fazer parte. A tradição religiosa é o que eles vinham exercendo há mais de 250 anos, nesses acréscimos que foram feitos por essas leis acrescentadas por esses fanáticos religiosos, que Jesus contrariou e foi morto por isso, porque bateu de frente com a tradição religiosa. E nós temos uma tendência muito forte, irmãos, de prosseguirmos com essas tradições, a sermos escravos de tradições religiosas. No fundo, elas nos fazem nos ver como se fôssemos melhor do que os outros, como se fôssemos superiores aos outros, e não daremos da hora de estarmos agindo como juízes das pessoas que vivem ao nosso redor. E isso é muito ruim, porque nós temos uma missão de amar ao próximo como a nós mesmos, a Deus acima de tudo, e principalmente de evangelizar esse mundo ao nosso redor. E como fazer isso se as pessoas que estão ao nosso redor estão sendo julgadas e condenadas por nós mesmos? Nós estamos nos achando melhor do que elas, sendo que nós todos somos mortais. Então, meus irmãos, fazer bem aos sábados é bíblico. Não pode mudar isso. Precisamos lembrar disso sempre. E nós precisamos de entender que Cristo morreu por mim e por você. O amor ao semelhante, não importa a religião que ele tenha, precisa de ser uma realidade vivida por nós, independente da condição social ou religiosa dele. E assim nós ensinaremos a palavra, nós viveremos a palavra e seremos tidos como servo bom e fiel, sendo convidado a fazer parte do reino do nosso Mestre. No sétimo tema, por causa de um, Deus acode multidões. Irmãos, de fato, queria ler um texto aqui do Grande Conflito, página 524, que diz o seguinte: muitas vezes, anjos aparecem em forma humana
nas assembleias dos justos. Eles visitam também as reuniões dos ímpios, assim como foram a Sodoma para fazer um relatório de suas ações e verificar se passaram dos limites da paciência de Deus. O Senhor tem prazer na misericórdia e, por amor aos poucos que realmente o servem, restringe as calamidades, prolongando a tranquilidade das multidões. Viu só? Aqueles que pecam contra Deus mal compreendem que devem sua própria vida aos poucos fiéis que eles gostam de ridicularizar. Um servo de Deus, uma serva de Deus de verdade, que está dentro do avião, dentro de um ônibus, dentro do navio, por causa dele, uma tragédia pode ser evitada. Por amor a esse servo, a essa serva fiel. Dezenas ou multidões podem ser protegidos, até de atos terroristas e etc. Por causa de um. Pense nisso, meu irmão. Que você faça parte, que eu faça parte, que todos nós façamos parte desses escolhidos do Senhor. Ó Senhor Deus, nos capacite, Senhor, a sermos verdadeiros servos teus, obedientes da tua palavra. Que a tua palavra viva fale ao nosso coração e nos conduza com retidão nos teus caminhos. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Te suplicamos que nos prepare para o teu reino e ao cumprimento com êxito de nossa missão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo